Olá amigos, esse é o meu e o seu MLI Revista, diretamente pelos canais das mídias sociais da MLI, mídia livre e independente, no YouTube e no Facebook. Primeiramente, meu muito obrigado a você que tem compartilhado, curtido, seguido as nossas páginas nas mídias sociais. Você é importante para que esse trabalho permaneça. Meu muito obrigado, meus sinceros agradecimentos a todos vocês, webnautas, que têm nos dado a sua audiência. No MLI Revista desta edição, eu entrevisto duas personalidades, um grande amigo e um novo amigo. Um deles é o Rômulo Eduardo, gestor municipal de juventude na cidade de Mauá, e o meu amigo, novo amigo, Daniel Alcarria, jornalista e historiador. Eles vão dizer e comentar coisas importantes a respeito das últimas eleições municipais da nossa cidade. Confira agora na íntegra essa matéria entre Rômulo Eduardo e Daniel Alcarria, diretamente aqui do seu e do meu MLI Revista. Vocês acreditam que o eleitor mauaense está satisfeito com o resultado das últimas eleições? Rômulo Eduardo. Cara, pelo que eu percebi nessas eleições, eu acredito que não. Porque demonstra que tem mais votos nulos e brancos, né? E tem pessoas que nem foram votar. Eu trabalhei na sessão, né? Como presidente de sessão nessa eleição, no primeiro turno. Já foi muita pessoa que as pessoas não foram votar. Então assim, e nesse segundo turno foi pior ainda. Teve pessoas que nem apareceram, pegaram folga mesmo, foi embora, e eu acredito que não aprovou não. Bom, eu vejo da seguinte maneira, né? Não só o eleitor de Mauá, mas como o eleitor do modo geral no Brasil, ele não está satisfeito não somente com a apresentação dos políticos, né? Mas com o próprio sistema eleitoral. Esse número que o Rômulo citou de altos índices de votos nulos e brancos e, sobretudo, das abstenções observadas agora nessa eleição, já é um fenômeno, né, Rômulo, que tem ocorrido, já não é novo. Pelo menos nas últimas 4, 5 eleições você tem percebido o aumento significativo do número de abstenções, votos brancos e nulos. E isso é um recado, claro, na minha opinião, de no mínimo duas situações aí, né, Rômulo? A primeira situação de uma necessidade imperiosa de uma reforma política, que aí você pode não só alterar o quadro dos partidos, mas também dos candidatos, né? E também do próprio sistema eleitoral de um modo geral, né? Eu acho que já passou da hora, e eu quero aqui chamar vocês aí da mídia também, os nossos amigos aqui da juventude, passou da hora de o Brasil lutar pelo voto opcional. Ninguém tem que ser obrigado, numa democracia verdadeiramente falando, é incompatível democracia com obrigatoriedade do voto. Então, se nós queremos fortalecer a nossa democracia, passa necessariamente, na minha opinião, pelo fim do voto obrigatório. É isso. Falando de Mauá, né, o nosso coeficiente eleitoral é de um pouco mais de 300 mil eleitores, né? Menos da metade deste número foram as urnas neste último dia 30 de outubro. Muito se discute sobre a legitimidade dos votos brancos e nulos. O voto nulo e branco é legal, mas é legítimo? Sim, é legítimo. Porque é o que nós estamos falando. A partir do momento que o eleitor sai da casa dele, ele acorda de manhã, escova o dente, toma um café, chama a mulher e vai votar. E vai até a escola e vota branco ou nulo, ele está votando. Então é legítimo esse voto. Agora, o cara, ele chega na casa dele de manhã, ele acorda e fala: eu não vou votar porque eu acho que nenhum me representa, os partidos não são sérios. Aí sim, isso também é legítimo. Então é por isso que a eleição, ela tinha que ser, na minha opinião, opcional. E esse número alto de votos brancos e nulos e também das abstenções, ela reflete essa necessidade. Mas o voto branco e nulo, na minha opinião, pelo menos, ele é legítimo, sim. Na minha opinião também é legítimo também. E mostra que, a partir do momento que tem uma alta nesse número, né, no voto branco, nulo, e as pessoas não vão, eu acho que é legal a política começar a rever.
né? Tem que começar a rever até pensamentos, né? O jeito que está sendo governado, a cidade, o jeito que está acontecendo, a política que está acontecendo no Brasil todo, que nem o próprio Daniel falou, eu acho que ela tem que começar a repensar o modo de... Porque assim, nós já perdemos já muitos votos na questão da juventude, né? Muitos jovens já não querem mais votar, não querem nem saber de política, né? Eles estão um pouco se lixando para a questão da política. Agora você começar a perder pessoas que até então é preocupante, você perder pessoas que politizadas, que nem vão votar, não estão nem aí. Eu estou falando para vocês assim, por exemplo, numa sessão de 360 pessoas, votantes mesmo, foi votar 150 pessoas. Eu tenho números lá. No primeiro turno foi vergonhoso, já foi 200 pessoas. No segundo turno foi mais vergonhoso ainda. Então o que está acontecendo? Onde está o erro? Será que está o erro no povo, na população? Não, acredito que está o erro no próprio governo. Seria então uma insatisfação política no modo geral, professor? Sim, uma insatisfação, mas eu quero só pegar um gancho ainda na fala anterior do Romulo, para corroborar com ele, dizendo também que com isso, o Caleb, o próprio sistema democrático, Romulo, ele sofre perigo aí, né? Porque não vamos esquecer que no passado não tão distante, a luta do povo brasileiro foi pelo direito ao voto, né? Aliás, tivemos uma campanha marcada pela ampla participação popular que buscava justamente o direito ao voto, que foi a campanha das diretas já em 1984. Então, quando você vê, como o Romulo falou perfeitamente aqui, uma grande parte da sociedade não indo votar, é claro, é o sinal de que o sistema tem que mudar, é o sinal de que as personalidades políticas não têm levado, né, a sério e não têm observado esse recado, né, mas também eu percebo que há um perigo para o próprio sistema democrático. Eu tenho muito receio disso sim. Falando em questões de eleição, de diretas já, né? Nós tivemos recentemente o acontecimento do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, né? E vocês acreditam que a posse do então vice-presidente Michel Temer, ela é legítima? Ela é legal. Sabemos que o impeachment é um método constitucional legal, mas é legítimo o governo do Michel Temer? Já falando no âmbito nacional, Rômulo? Cara, eu sou muito sincero em falar para você. Para mim não é legítimo o governo Por quê? do Michel Temer. Primeiro que ele era o vice da presidente Dilma Rousseff. Eu concordo assim em questão, eu acho que questão aí que você está falando, né? Os 52 milhões de votos que elegeram Dilma elegeram Michel Temer. Automaticamente ele participou da chapa. Mas quando eu fui votar na urna, e minha família, quando eu fui pedir voto, eu não pedi voto para o Michel Temer. Eu pedi voto para Dilma. Eu sei que era uma chapa. E eu sei que o erro não foi, por exemplo, o meu erro não foi ter votado na Dilma junto com... Acho que o erro foi feito na época que eles fizeram o acordo com o Michel Temer. A partir do momento que você faz um acordo com o PMDB, você sabe o que acontece, né? É muito complicado, porque é um partido... Já é a terceira vez na história, né? É um partido que quer sempre estar no poder, mas daquele jeitinho meio complicado, que nem nós falamos jeitinho brasileiro. Né? Jeitinho brasileiro. Então, para mim, eu não concordo com o governo Michel Temer, e tenho vários motivos para não concordar. Primeiro é os cortes que está fazendo na questão, nos projetos sociais, que eu não vou falar em questão do PT que foi feito e tal, mas foi feito para a população, para as pessoas que necessitam desses projetos sociais. Eu tenho amigos que estão em choque, preocupados porque vão perder bolsa de estudo. O FIES foi cortado. E assim você vai, né? Assim você tem uma ampla. Eu até passo... até legal o Daniel falar, comentar sobre isso aí, porque é um tema legal mesmo para ser comentado. Porque eu acho que é um governo totalmente... Não tem sentido. É um governo que vai governar, vamos ser real, é um governo que vai governar para as elites do nosso país. É isso. Olha, Caleb, Rômulo e amigos que estão aí, os telenautas, né? Eu parto da resposta já da pergunta. Tá? Como o Caleb perguntou, se era legal. Sim, é legal. É legítimo? Não é legítimo. Tá? É legal, primeiro, porque ele tem todo um aparato jurídico que deu, né, dentro, constitucionalmente falando, dentro das normas constitucionais, o rito, né, foi seguido, portanto ele é legal.
Eu costumo de comparar, o Caleb e Telenautas, o processo que aconteceu com a Dilma aqui, no Brasil, agora em 2016, foi muito parecido com o que aconteceu no Paraguai, pouco tempo antes, aqui, 1 ou 2 anos antes, não me recordo agora exatamente, com o presidente Fernando Lugo, né? Que houve lá também, as forças mais reacionárias do Paraguai à época se uniram, né? E legalmente depuseram o presidente eleito. Foi praticamente a mesma coisa aqui. E mesmo no rito legal, eu acho que também é discutível. Né? Legítimo com certeza não é. E até a legalidade, o Caleb, também é discutida. Né? Apesar de ser legal, mas a legalidade também é discutida. É legal, pode não ser, eu não sou advogado nem sou jurista. E a legalidade também é discutida. Se não fosse discutida a legalidade desse processo, né? Até hoje ainda a defesa da presidenta Dilma não estaria ainda apresentando recurso para tentar reverter o quadro do impeachment votado pelo Congresso, né? Não estaríamos, os setores que foram lesados com esse processo, não estariam recorrendo a instâncias internacionais como a ONU, né? Colocando inclusive em xeque, Rômulo, a própria justiça brasileira, né? Uma justiça que infelizmente tem se mostrado parcial, né? E quanto à ilegitimidade do governo, eu assino embaixo tudo que o Rômulo falou. Ele, aí parafraseando Marx, né, da luta de classes, não tem jeito, né? Eu sei que eu vou apanhar dos coxinhas aí que vamos assistir depois, não tem problema nenhum. A gente, no campo das ideias, a gente pode brigar até o dia que for. Acabou, vamos conversar e vamos dialogar, porque é assim que homens, né, de bom nível fazem, né? Mas certamente a luta de classes já foi novamente no Brasil. Né? Foram 16 anos, iam se completar 16 anos de governos de centro-esquerda no Brasil. As elites brasileiras não permitiram e já tinham tentado derrubar a esquerda antes, com o processo do mensalão em 2005, com a própria eleição, a segunda eleição do Lula, né? Na primeira eleição da Dilma. Então eles já haviam tentado de todas as maneiras extirpar o poder do PT e das esquerdas. Não vamos nos esquecer, por exemplo, as campanhas eleitorais de 2006, de 2010 e de 2014, que a direita tentou dividir o Brasil, né, numa campanha desqualificando os eleitores do Norte e Nordeste. Vocês devem lembrar muito bem disso, né, que eles falavam que os eleitores do Norte e Nordeste, beneficiados pelos programas sociais, eram vítimas, eram beneficiários dos programas eleitoreiros do PT. Era essa a fala dessa turma que depois, que não conseguiu ganhar a eleição no voto, solaparam o poder através da mão grande, né? Através de um judiciário lento, um judiciário que tem lado, um judiciário parcial. E detalhe, viu, Romulo, só para concluir aqui, que eu acho que eu estou me estendendo demais, um judiciário que, lá em 64, tá, se vocês não sabem, vamos lembrar, se vocês sabem, vamos relembrá-los, em 64, quando o presidente João Goulart, eleito também com voto direto da população, foi deposto pela força das armas dos militares, apoiado pelos mesmos setores que agora se uniram para derrubar o PT, a Dilma e o Lula, né? Foram os mesmos setores que em 64 derrubaram a Dilma e o Lula agora. Também o Supremo, à época, declarou vago o cargo de presidente da República. Ou seja, um judiciário também que tem lado, não é um judiciário imparcial, é um judiciário que sempre esteve ao lado dos banqueiros, sempre esteve ao lado dos latifundiários, sempre esteve ao lado das elites e do poder. Não foi diferente agora. Voltando aí para o âmbito, falando desse assunto sobre o impeachment, sobre a questão dos governos, né? Voltando para o nosso assunto, para a nossa cidade aqui, cidade de Mauá, o novo governo, vocês acreditam que o novo governo eleito, Átila Jacomuzzi, terá oposição dentro da Câmara dos Vereadores? Olha, eu queria só, antes de te responder diretamente se ele terá ou não oposição aqui na Câmara, eu digo para você o seguinte: primeiro, que o fenômeno que elegeu não só Átila Jacomuzzi em Mauá, que elegeu Paulo Serra em Santo André, que elegeu Maranhão em Rio Grande da Serra, que elegeu Kiko em Ribeirão Pires, e que elegeu Orlando Morando em São Bernardo, Mitchels em Diadema e, por fim, José Euríquio Júnior em São Caetano, esse fenômeno
ele é resultado disso que nós falamos anteriormente. Isso dessa onda conservadora que está retomando os principais postos políticos do Brasil. Então o Átila representa o quê em Mauá? O retorno das forças conservadoras. Apesar de ele ter sido eleito por um partido teoricamente de esquerda, como no caso é o PSB, e ter lá na sua composição o Partido Comunista do Brasil, que vergonha, diga-se de passagem, né, porque é uma coisa vergonhosa o PCdoB estar lá junto com o Átila, mas a eleição do Átila representou o quê? O reordenamento político da cidade. O retorno das oligarquias, da família Adamo, das oligarquias do lixo, das grandes oligarquias políticas da cidade, dos antigos coronéis, ao poder político da cidade. Então é um reordenamento. Então a vitória de Átila Jacomuzzi, na minha modesta opinião, representou em Mauá a recondução dessa onda conservadora. Né? Então Átila representa o que há de mais conservador e atrasado da política local. Na Câmara, o resultado da eleição ela foi muito... o resultado da eleição foi muito ruim para as oposições. Né? Então na Câmara você vai ter praticamente... Você vai ter aqui 1 ou 2 vozes oposicionistas apenas. Mas eu quero acreditar, já passando para o Rômulo aqui, que as oposições, na minha modesta opinião, elas virão não da Câmara. Elas até existirão aqui. Até porque o PT só fez um vereador. Mas elas existirão, o Caleb, sobretudo dos movimentos sociais, da juventude, das igrejas, das entidades de classe, dos sindicatos, é a partir daí, porque essa onda conservadora não vai conseguir sustentar durante muito tempo. Eu acredito, eu assino embaixo no que o Daniel está, no comentário do Daniel, eu acredito que é assim também, porque se você for olhar para dentro da Câmara, para não ser realista, né, vai ter só uma voz só, que foi a questão do petista Marcelo Oliveira, que foi eleito. Eu acredito que só ele que vai ser oposição mesmo aqui na Câmara Municipal. Não tem como a gente sonhar, falar que vai ser 3, 4 ou 5. A gente sabe que só ele mesmo que vai fazer oposição de verdade, né? E eu acredito que na fala do Daniel é essa parte mesmo, porque eu acho que quem vai fazer a diferença, quem vai fazer oposição no governo do Átila é a juventude, é o pessoal da igreja, o pessoal da associação, é o pessoal que está no dia a dia mesmo que vai fazer a questão da oposição na nossa cidade. Porque se a gente for olhar muito na nossa Câmara Municipal, também tem muita gente que é conservadora, né? Então isso se deve ao efeito impeachment, vocês concordam? Sem dúvida, claro, sem dúvida. Foi do recalque do impeachment. E um outro detalhe, essa eleição apresentou não somente como pode dizer, um sufocamento das políticas de esquerda ou das oposições. Né? Ela também representou, ela também está indiciando uma necessidade que o PT e os partidos de esquerda têm de refazer as suas estratégias. Verdade. Né? De se reorganizar a partir da derrota. Né? Por isso que eu acho que as oposições virão primeiro das ruas, dos movimentos sociais, da juventude, das igrejas, dos sindicatos, para depois passar pelos partidos políticos. Pega o exemplo dos últimos grandes movimentos, desculpa interromper, dos movimentos do passe livre da juventude. Elas não tiveram início com as entidades estudantis ou com os partidos. Foram movimentos espontâneos da massa. E foi muito bonito. Movimentos espontâneos da massa. Então, posso estar errado, lógico, mas a análise que eu faço, Caleb, é que essa oposição, ela nascerá primeiramente das vozes das ruas, para depois ganhar o parlamento e ganhar os partidos políticos. E também falando um pouco sobre a reforma, né, do ensino médio, né, a gente trazendo um pouco esse contexto, é bom, acho que o Rômulo está comentando alguma coisa. Sua opinião, Rômulo, sobre essa reforma que o atual governo federal está tentando inserir goela abaixo, né, uma grande parte da população que tem demonstrado a sua repúdia a essa nova reforma. O que você tem a dizer sobre isso? Cara, eu sou um cara assim que eu fico muito triste com essas coisas. Eu acho que demoraram muitos anos para o Brasil acontecer algumas coisas no Brasil, acontecer algumas coisas na educação, eu acho que é um debate muito amplo. Eu acho que por isso que eu e o Daniel estamos comentando aqui que não é legítimo esse governo. É por causa disso, por causa dessas vergonhas, dessas coisas que estão acontecendo na calada da madrugada no Congresso. Então isso demonstra a fraqueza, isso demonstra que o cara não é competente, que o cara não é preparado para ser presidente da República.
principalmente um presidente de um país tão maravilhoso que nem o Brasil, gente. Isso é uma vergonha que está acontecendo. Então, assim, eu como estudante, como que eu estudei na escola pública. Eu acho uma vergonha vai diminuir a questão das aulas, vai tirar professor, não vai... É que nem aquela onda que eles fizeram para a reorganização das escolas, né? Aquela onda que mostrou que a juventude está, sim, antenada na questão da educação no nosso país, que mostrou nas ocupações, que eu tive o prazer de participar lá no Mar Terezinha Rosa, e aproveitar esse espaço até mandar um abraço para a Rita, né? Nossa querida diretora Rita, do Mar Terezinha Rosa, e mostrar assim que o pessoal tem que ter uma atenção redobrada nessa questão. Não podemos aceitar. Por isso que eu pego até o gancho aqui da fala do Daniel, que uma coisa liga a outra. Eu acho que é as ruas que vai fazer a diferença. É as ruas, é a juventude que vai fazer a diferença. Então por isso que eu como conselheiro de juventude na nossa cidade de Mauá, eu que já tive o prazer de participar das ocupações, e já está acontecendo algumas ocupações, aliás, né? Eu vi aí que uns amigos já ocuparam a Unifesp, né? Então eu acho muito bonito o que está acontecendo. E mando até um recado para o Michel Temer. Cuidado, a coisa vai crescer, a onda vai crescer, a juventude vai tomar as escolas, porque é delas as escolas. A educação não é sua, Michel Temer. Pois bem, e pegando aqui um gancho na análise do Rômulo, lembrando também, Caleb, que toda essa movimentação do governo federal, que já não é novo, do governo estadual também, no passado, como o Rômulo lembrou, que acabou ocasionando as ocupações. 5 minutos. Faltam 5 só? Isso. Tudo isso tem reflexo também numa outra situação, que é o desmonte da educação. E também o desmonte da educação, que é um programa oficial da nossa elite, né? Então, na verdade, isso reflete o quê? A desconstrução de tudo aquilo que foi feito nos últimos 16 anos. O que ocorreu, quais foram os fenômenos ocorridos no Brasil a partir de 2003 para cá? Inclusão de pobre na universidade, ampliação de vagas no ensino fundamental e médio, ampliação do número de profissionais contratados da educação pública e privada, ampliação dos programas de educação sem fronteiras, né, para fora do país, do intercâmbio. Então, o que está acontecendo hoje? É uma retração disso. Então, a partir do momento que sai o PT, que tinha essas políticas, sai o Lula e a Dilma, que tinham essas políticas, entra os conservadores, então agora é necessário retroagir, né? Então, o que estão fazendo? Então, vai de contraposição a tudo aquilo que foi feito. Então, é necessário desconstruir, segundo a visão dos coxinhas. Então, eles estão desconstruindo. É isso. Então, fechamento de escolas. No Brasil, nós precisamos de escola aberta, não de escola fechada. E nós tivemos até o ano passado exemplos, como você citou, dos casos querendo fechar escolas. Olha o contrassenso. Não vamos esquecer que para cada escola fechada é 50 mil bandidos a mais na rua. Né? E tudo isso é exemplo da política neoliberal, dessa política reacionária, da entrega do Brasil. Não vamos esquecer que é muito mais profunda a discussão, viu, Caleb, para concluir aqui, muito mais profunda, porque não vamos esquecer que eram os governos democráticos e populares do PT, da Dilma e do Lula, e os movimentos sociais que lutaram para que o pré-sal, por exemplo, 50% dos royalties do pré-sal fossem direcionados diretamente para a educação, coisa que acabou com o governo do Temer, não vai rolar mais dinheiro do pré-sal para a educação. Tá certo? Então tudo isso está interligado, como o Rômulo falou. Então é necessário, só para concluir, que os estudantes e a sociedade brasileira resistam bravamente a esse processo de entrega do nosso patrimônio nacional, não só o patrimônio do pré-sal, mas como o nosso patrimônio intelectual também das escolas. Escola sem partido não existe. 1 minuto, Rômulo, para encerrar. Bom, quero agradecer aqui esse espaço, agradecer aqui o meu amigo Caleb, mandar um abraço para todos aqui que está nos assistindo, e agradecer também, que é sempre prazeroso, né, e tenho a honra de participar do lado do meu amigo Daniel, né, que aliás é padrinho do meu filho, né,
Tenho esse prazer também. Então, mandar um abraço para todos os amigos. E é isso aí, pessoal. Que a juventude continue fazendo esse papel lindo que estão fazendo no país, no nosso país, na nossa cidade de Mauá. E aí eu pego a última fala do Daniel para mim encerrar. É ocupar e resistir. Ocupar e resistir. Um abraço. 1 minuto, Daniel. É isso aí, eu também quero agradecer aqui ao Caleb, ao Rômulo, dizer que a honra é toda minha, viu, Rômulo? De ter tido o privilégio de ser chamado para ser o padrinho do seu filho, né, do Samuelzinho. É uma honra muito grande, um privilégio para mim também poder colaborar aqui com o nosso amigo Caleb, dizendo que estaremos aí sempre à disposição, o momento que vocês quiserem, para a gente poder debater o Brasil, debater a nossa cidade, sob um prisma da juventude, sob um prisma do nosso povo. Muito obrigado e boa sorte a todos. Entrevista polêmica. Todas as semanas, uma nova entrevista aqui, com personalidades da nossa região. Muito obrigado a você que esteve conosco. Não perca o nosso próximo programa. Eu entrevisto o meu amigo Jean Bueno e o Edson Tomás, ex-candidatos a vereadores. Melhor dizendo, candidatos a vereadores na última eleição. E eles vão nos dar um balanço sobre o resultado das eleições. Um grande abraço, até a próxima.